Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma aula sobre a unidade 1, Cultura, capítulo 1 e a segunda parte do capítulo 1, cujo título é Parentesco e Propriedade, Modos de Organização Social. Nessa parte, a questão fundamental é tentar entender outros mecanismos de pensamento sobre as sociedades primitivas e sobre a história da humanidade de uma forma geral, que foram constituídos no século XIX, para além da noção de progresso que a gente discutiu na parte anterior. A questão fundamental é que alguns autores do século XIX começaram a olhar para essas sociedades não ocidentais, naquele momento chamadas de sociedades primitivas, e entendiam que essas sociedades, de certa forma, eram desorganizadas em relação às sociedades ocidentais, por conta de uma diferença básica. As sociedades ocidentais tinham a vida, os processos sociais organizados pelo Estado. E o Estado, de alguma forma, é determinante para você olhar para essas sociedades não ocidentais e perceber que elas não o têm, ou seja, são sociedades sem Estado. E a pergunta que eles se faziam era como é possível que essas sociedades sobrevivam no tempo, se organizem sem o poder central do Estado. Qual era o mecanismo que permitia que elas se organizassem sem o Estado? Isso deu origem aos estudos sobre o parentesco. A ideia de autores como Morgan, por exemplo, e não se preocupe com os nomes, no final da aula eu coloco os nomes nas legendas, o Morgan pensava que era o parentesco a estrutura dessa sociedade sem Estado. E o parentesco o que é? O parentesco é uma série de relações que todos nós temos, que configuram relações entre pessoas que se pensam como parte de um mesmo grupo familiar. Às vezes um grupo muito grande, às vezes um grupo muito pequeno. Todos têm parentesco e as sociedades têm sistemas de parentesco que são diferentes. O nosso não é o único que existe, existem vários outros, e as pessoas que você qualifica como parentes mudam conforme os sistemas de parentesco em que você está. Muitas sociedades não ocidentais, por exemplo, têm parentescos matrilineares, onde a linha de descendência é marcada pela família da mãe, e cuja pessoa central é o irmão da mãe e não o pai biológico, por exemplo. Então, eles configuram um sistema de parentesco muito diferente do nosso. E esses autores do século XIX vão dizer que são os fenômenos todos organizados em relação ao parentesco. Não há um sistema jurídico separado, como existe numa sociedade que tem Estado. Portanto, todas as questões que se referem à justiça são resolvidas dentro da ordem de parentesco. Por exemplo, por um grupo de pessoas dentro do sistema de parentesco que determina formas de justiça local. Isso quer dizer que a estrutura da sociedade está dada na ordem do parentesco, que é a distribuição de terras, de quem vai plantar onde, as regras de sucessão, quem vai herdar o quê, quem vai receber que nomes sagrados, a inserção em grupos religiosos variados, tudo isso está dado dentro da ordem do parentesco. Para esses autores, portanto, do século XIX, as sociedades não ocidentais, as sociedades primitivas, eram sociedades organizadas a partir do parentesco. E o que marca um processo fundamental na evolução das sociedades humanas para esses autores, que são evolucionistas no século XIX, é justamente o surgimento da propriedade. Quando surge a propriedade, a ideia de propriedade privada, que, portanto, você, marca um terreno no chão e diz que ele é seu, para que isso funcione, é preciso que haja um tipo de poder que legitime essa atitude. Isso só pode acontecer numa sociedade onde existe o Estado. Então, o índice para detectar o processo de evolução é a criação da propriedade privada, porque a criação da propriedade privada exige a presença de um Estado forte, de um proto-Estado, ou de algum poder organizado central que legitime essa propriedade privada. Portanto, uma das formas de diferenciação entre sociedades ocidentais avançadas e sociedades não ocidentais primitivas, do ponto de vista dos intelectuais do século XIX, era justamente a posse ou não da propriedade privada. Se ela não tem sociedade privada, ela não tem Estado e é mais atrasada, e ela, portanto, se organiza em torno do parentesco e é menos adiantada que as sociedades ocidentais, que têm um Estado muito organizado e que, portanto, são mais evoluídas. Obviamente, esse é o tipo de ideia do século XIX e que era marcado por
pressuposições muito preconceituosas em relação às sociedades não ocidentais. Deu margem a todo tipo de preconceito e formas, depreciativas de olhar para as sociedades não ocidentais, como sociedades nas quais falta alguma coisa. Você olha para a sociedade não ocidental e diz que falta o Estado, porque o Estado é aquilo que caracteriza a sociedade ocidental. E na falta, o que supre a falta é alguma coisa de uma ordem menor, que seria o parentesco. Portanto, é uma forma de olhar para a história de um modelo de história da humanidade, que é um modelo evolucionista, que vai de sociedades mais simples para sociedades mais complexas, e que é marcada por momentos onde esses avanços se dão em degraus. E um desses momentos fundamentais para esses autores do século XIX é justamente a invenção da propriedade privada. E, por consequência, o desenvolvimento de algo parecido com o Estado. A gente vai ver nas próximas partes que esse é um jeito muito preconceituoso de olhar para sociedades não ocidentais, e que a antropologia do século XX se preocupou em desfazer essas mitologias, essas ideias equivocadas que foram construídas pela antropologia do século XIX. Mas que, se eram equivocadas, por outro lado, tiveram a vantagem e o mérito de colocar toda a história humana numa história única. Portanto, aquelas populações primitivas faziam parte da humanidade, o que era diferente do que acontecia com o pensamento racialista, em que colocava porções das pessoas fora da humanidade, como se eles simplesmente não fossem humanos. Mas isso não era suficiente. A antropologia do século XIX vai aprofundar essas questões de uma forma bem intensa. Ok? Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.